Para milhares de portugueses não existe nada que lhes tire mais o sono do que as dívidas ou dificuldades financeiras. Elas não só tiram o sono, mas também a paz e atrapalham a saúde, gerando impaciência, depressão e nervosismo. Em alguns casos até levam ao suicídio. Muitos casais acabam por se divorciar devido às consequências das dívidas ou dificuldades financeiras, pois com a estrutura familiar é abalada com os problemas que se tornam frequentes. Tudo vai por água abaixo, casamentos, sonhos e o que outrora era amor deixa de existir. A crise financeira explicada ao nível superior é vista como dívidas públicas dos países ou até empréstimo de milhões dados à banca. A verdade é que a crise financeira chega para o comum do cidadão em forma de contas de utilidade básica, como água, luz, telefone, TV a cabo, supermercado ou outras como a prestação do carro, da casa, fatura do cartão de crédito ou mesmo empréstimos. Seja quais forem as dívidas, com elas vem o desespero. Pior ainda é quando a situação envolve desemprego, má administração do orçamento ou doenças que limitam a atividade profissional. As dívidas acumulam-se, o tempo escasseia e a ânsia pelo final do mês mistura-se com o medo de falhar os compromissos assumidos. A perda dos bens como a casa e o carro pairam sobre a cabeça das pessoas. E talvez esse seja o maior dos medos de milhares de portugueses endividados. Seja qual for a sua situação financeira, o Centro de Ajuda tem reservado para si palestras motivacionais e a direção certa que lhe trarão de volta a paz, o sossego, bem como a estabilidade financeira que sempre sonhou. Olá a todos, eu quero chamar a atenção da senhora, do senhor, que está nesta manhã de segunda-feira nos acompanhando, porque eu sei o quanto é difícil para você, que durante anos você lutou para poder ter uma segurança, uma poupança, umas reservas, e agora essas reservas você está vendo que está acabando por conta das dívidas, por conta da falta de trabalho, você tem perdido a estrutura econômica que você tinha, aquilo que você lutou para conquistar, você está se vendo perdendo tudo. Às vezes, você se sente tal como essa imagem que você vê agora. Você está vendo esse vídeo desse barco sendo jogado para um lado, jogado para o outro? Presta atenção, vamos acompanhar. Talvez é assim que você tem se sentido. Talvez em alto mar e as ondas estão quase fazendo você a descer, estão quase levando você a se afundar. Os ventos fortes da crise, do desemprego, das contas que você tem que honrar e não tem dinheiro, tem levado você ao desespero. Mas eu quero convidar a senhora, convidar o senhor a fazer o que essas pessoas estão fazendo segunda-feira no centro de ajuda. Esses homens, essas mulheres chegaram no centro de ajuda como você se encontra hoje, sem esperança, sem perspectiva, desesperado por conta dos problemas econômicos que você tem passado. Vamos acompanhar esses casos verídicos e ver o que levou a vida dessas pessoas a mudar. Senhora Elsa, qual foi o resultado que a senhora conquistou aqui nas conquistas financeiras? Pastor, eu desde quando sei, portanto, nos 2018, desde muito pequenina na escola,
pegando na palavra do Senhor através do Senhor Espírito Santo, eu determinei... Das palestras? Das palestras, sim, eu determinei que se realmente eu sirvo a Deus, quer dizer, eu não aceito ser caldo, isto na cabeça. Então, quando andando, eu fui tomar um café a um determinado sítio, pastor, e pedi um café em copo d'água. E foi-me servido o café em copo d'água, então eu estava a falar com o proprietário do mesmo espaço, e nesse vai e vem que não vai na conversa, e pronto, eu perguntou, quem mais quer trabalhar aqui? Eu disse, sim, porque não? Pronto. Entretanto, eu troco impressão para cá, troco impressão para lá, e eu disse, mas a senhora quer tomar conta disto? Eu disse, quero, mas não tenho dinheiro. Eu disse, vamos precisar de certas ideias. Aí o senhor, pastor, disse, a senhora quer ser gerente daqui no meu espaço? Eu disse, sim, senhora, quer ser senhor, sim, quer ser gerente. Então, conclusão da história. Deixa eu entender, a senhora entrou nesse café para tomar um café e um copo d'água. E nisso a senhora perguntou se ele estava precisando de um funcionário. Sim, sim. E conversa vai, conversa vem. Como é que foi a situação? Portanto, conversa vai, conversa vem. Aí o senhor me fez a proposta de eu ter tomar conta do espaço. Eu disse sim, não é? E disse, olha, a senhora quer trabalhar comigo como gerente? Eu disse sim. Pronto, aí ficou então determinado, pastor. Quer dizer, eu trabalho num sítio, portanto, estou comando de uma casa, mas também trabalho no lar, não é? Há certas alturas em que eu trabalho no lar à noite e, portanto, faço a continuação do meu trabalho, na verdade. Quer dizer, que eu ali vou ganhar 2 vezes, portanto, acima do salário nacional, não é? E uma porcentagem acima do volume que ele faz a faturação mensal. Eu vou ganhar, portanto, pronto, eu não queria dizer... Só para eu entender. Então, nesse novo trabalho que a senhora vai começar, a senhora vai ganhar muito mais do que a senhora estava ganhando em 2 lugares. É isso? Deus abençoe. Fernanda, qual foi o resultado, Fernanda? É assim, nesta fogueira santa eu dizia que não tinha nada para colocar. Então decidi vender roupas para a feira da Baboma, como é que se chama isso? Não sei. Que é humilhante aquela feira. É muito humilhante e que é muito cedo para lá, de madrugada. Mas você fez isso por quê? Porque eu tinha o meu objetivo. Mas alguém mandou você fazer isso? Não, fui eu que decidi. Eu tinha que gerar o meu sacrifício, né? Se eu não tinha nada, então fui para a feira vender roupa. Só que assim, eu coloquei o meu sacrifício, o que gerei, eu coloquei no altar. Só que eu estava a ouvir os testemunhos a dar, um dia saio daqui um domingo muito revoltada. Eu gritei com o meu marido, já não suporto mais. Eu tenho que ver se Deus, então, se Ele existe. Ou tudo ou nada? Ou tudo ou nada, pastor. Entretanto, eu comecei a ir para a net, eu andava a tirar o curso de cabeleireira, decidi ir para a net ver lojas. Meu marido dizia, não temos condições. Eu tenho calma, só estou a ver. Eu comecei a alimentar aquilo, comecei a ver, encontrei uma loja. Pastor, pronto. Abrir que dia? Vou abrir amanhã um salão de cabeleireira, com estética. Meus parabéns. Qual o nome da senhora? Fernanda. Dona Fernanda, o que é isso aqui? Há uns 3 meses atrás eu fiquei desempregada e como se não bastasse, apareceu-me, isto é de uma empresa que já fechou há 12 anos, mas apareceram-me assim, sem aviso prévio, sem nada, já todo julgamento e tudo de uma penhora, queriam-me empenhorar o carro, por causa de uma dívida de 1.615 euros. Aqui, filma aqui, ó. Surgiu essa dívida de 1.600, quase 2.000 euros. Quase 2.000 euros. E eu, sem ter emprego, sem ter dinheiro para pagar, eu fiquei sem saída, quer dizer, eu fiquei... Quer dizer, pegou a senhora de surpresa. Estava desempregada, com a dívida para pagar, carro penhorado, e aí, como é que ficou essa situação? Aí eu, depois de cair em mim, eu fui para o altar e disse, meu Deus, não pode ser assim. Como é que eu vou... Se eu não tenho dinheiro para comer, tenho o meu filho que é testemunha, cheguei ao ponto de não ter comida. Você chegou ao ponto de não ter nenhum básico dentro de casa? Eu não tinha dinheiro para comprar um pão. Eu queria uma botija de gás, eu não tinha dinheiro para comprar uma botija de gás. Uma senhora mandou-me ir à junta da freguesia, pedir ajuda. A doutora, por acaso, foi meu por Deus, ajudou, telefonou para o senhor do gás, vieram-me logo meter... Só recebeu apoio, que bom. E apoio. Quer dizer, Deus, eu fui com tudo.
A senhora foi com tudo, como assim? A senhora fez o sacrifício na Fogueira Santa? Gerei costurar e coisas. Não, mas deixa eu entender. Então a senhora com dívida, desempregada, e mesmo assim tomou a decisão de fazer o sacrifício? Fui para o sacrifício, eu costurei, fiz artesanato e tudo que eu... Gerou o seu sacrifício? Com luta, gerei como nunca. E o resultado? Olha, paguei a dívida, está tudo pago, não devo nada a ninguém. Fiquei com o carro, já tenho seguro pago, tudo direitinho do carro. E como se não bastasse, no início do mês, Deus abriu uma porta, estou empregada já com um contrato assinado e tudo. Deus abençoe, graças a Deus. Esses são os resultados das pessoas que têm vindo na nação segunda-feira. Essa nação que mais cresce em todo Portugal, continental e ilhas. Nós realizamos esse congresso toda segunda-feira, durante o dia inteiro. As portas do Centro de Ajuda estão abertas para ensinar, para motivar, para instruir empresários, trabalhadores, profissionais a vencerem as suas limitações e a enfrentarem a vida de uma forma correta, de uma forma positiva. Eu tenho o comentário, você pode acompanhar também o comentário da Luísa Maria Lourenço, ela que teve no evento Você Pode, nesse dia 27, na última segunda-feira do mês, nós tivemos esse evento com a presença do Bispo Júlio, e ela diz aqui, eu estive lá, foi uma reunião extraordinária. O que mais me chamou a atenção, além de muitos ensinamentos, foi aprender a diferença entre o sonho e a fantasia. Pois quando o sonho é sonho de verdade, nós não desistimos dele. E se desistimos é porque tudo não passou de uma fantasia. Me sinto muito, poxa, ela fala abençoada, e é verdade. A pessoa que tem vindo na nação, que tem participado dessas palestras, elas têm se sentido motivadas, elas estão se sentindo fortes para enfrentar os desafios e vencê-los. A exemplo dos inúmeros casos verídicos que nós temos colocado para que a senhora, para que o senhor acompanhe. Agora, o que você tem que fazer é tomar uma atitude inteligente que essas milhares de pessoas têm feito. São mais de 10 mil pessoas que têm vindo no Centro de Ajuda segunda-feira, que têm se unido a essa multidão que você pode acompanhar aí nas imagens, essa multidão de pessoas lutando por um objetivo, lutando para um propósito, qual? Vencer. Você quer vencer? Você quer vencer as suas dívidas? Você quer pagar você quer pagar a quem você deve? Você quer tirar o seu nome do Banco de Portugal? Você quer ver as portas que não se abriram em todo esse ano de 2014, se abrir nesses 2 últimos meses do ano? Hoje, dia 3 de novembro, estamos aí a menos de 2 meses para terminar o ano, e eu pergunto para você, você quer que as portas se abram? Sim ou não? Porque se você quer que essas portas que estão fechadas se abram, faça o que essas pessoas fizeram. Como é o seu nome? Liliana. O que estava acontecendo na vida econômica? Como que você se encontrava quando veio para as conquistas financeiras? Então, quando eu comecei a participar nas conquistas financeiras, eu tinha muitas dívidas. Apesar de eu já ser empresária, tenho uma lavandaria atualmente, as coisas não davam certo. Eu, em vez de prosperar e ganhar mais como quando era empregada, porque eu fiquei com essa lavandaria onde eu era empregada, eu comecei a perder os clientes todos e comecei a ficar cheia de dívidas, a não ter ordenado, tudo avariava, e foi assim. Eram quase 60 mil euros que eu fiquei de dívidas. E numa conjuntura de crise, quer dizer, você era empregada. Eu entrei na igreja há 8 anos atrás, e tudo, quando nós entramos, é o primeiro amor, nós fazemos tudo o que os pastores me dizem e estamos na fé, mas depois acomodamos-nos, e eu, quando estava na fé, onde eu era empregada, tornei-me empresária. E depois, em vez de continuar na fé, não, acomodei-me e depois comecei a perder tudo. E mesmo dentro da igreja perdeu? Sim, mesmo dentro da igreja. Agora, 60 mil euros de dívida na conjuntura atual e numa lavanderia é um valor muito alto, né? É muito alto mesmo. Para quem ganha 500 euros, o meu marido ganhava 500 euros e eu 500 euros, 60 mil euros é impensável pagar. Não é? E o que você fez para mudar isso? Então, para além de começar, nós vimos nas conquistas financeiras, saímos daqui motivados, é-nos dado outra visão.
E foi assim, há 4 anos atrás, eu comecei a participar e as coisas começaram, depois de me entregar para Deus, estar no altar. O importante é estar no altar, o sacrifício no altar, e nos entregarmos verdadeiramente para Deus. A partir daí tudo começa a ser resolvido a pouco e pouco. Começámos a conseguir pagar as nossas contas e não fazer mais. Tudo o que deixou, as coisas que avariavam todas na minha loja, começaram a deixar de avariar, comecei a ter mais clientes. O meu marido também subiu de cargo já 3 vezes, o ordenado dele triplicou, o meu também, e nós temos pago todas as nossas dívidas. Atualmente não temos dívidas, isto há 4 anos, dá 4 anos para cá. Não temos dívidas e temos uma vida próspera. Portanto, para além de não termos as dívidas, os nossos ordenados já triplicaram e estamos a fazer novos investimentos. Hoje eu vejo que é possível isso e muito mais, porque se nós não nos acomodarmos e estivermos sempre no altar, Deus vai nos dar muito mais. Quer dizer, você dentro do centro de ajuda, vendo as pessoas a contarem aqui o que acontecia, mas para você isso não era possível. Não, mas como é que uma pessoa paga em 4 anos 60 mil euros, quer dizer? Ou ganha 2 mil, ou... É muito. Fazendo os cálculos, realmente, você não pagaria tão cedo, né? Não. 500 mais 500, tem Aliás, filhos? Tenho 2. Com 2 filhos? Sim. Não dá para nada. Não. Mas eu não achava possível que algum dia isso pudesse acontecer, porque nós estávamos a cair a pique. Esses 60 mil euros foi onde nós parámos, graças a Deus, e começámos a mudar as coisas, porque senão ia ser muito mais. Qual o conselho que você dá para quem nos assiste? Fazer tudo o que o homem de Deus disser e estar no altar. Não ser acomodado. Como é o seu nome? Paula. Qual era a situação que você enfrentava? A minha situação foi, o ano passado, abri um café-restaurante, onde eu tive que fechar porque a senhora, pronto, quando eu entrei era uma renda e depois já queria outra. E eu disse-lhe a ela que assim não dava, trabalhar assim não. Entretanto, eu em outubro, eu disse-lhe a ela que lhe ia dar a chave, porque como a casa estava sempre muito cheia, ela viu, pronto, que não sei se era inveja, se era ciúmes, se o que era. Arranjou maneira que queria que eu lhe desse mais 230 euros, além daquilo que eu pagava. E eu disse-lhe a ela que não, sendo assim, então entregava-lhe a chave. Entreguei a chave e fechei o café. A partir daí, pronto, eu tinha o meu trabalho, porque eu trabalhava de noite com crianças numa instituição, mas tinha o café aberto com um filho, como estou lá hoje novamente. Continuei no meu trabalho. Entretanto, a senhora, como estava mais fechada do que aberta, não pagava a renda ao senhor. O que é que acontece? Entregou a chave ao senhorio, onde o senhorio uma vez foi lá saber, pronto, para pagarem a renda, e o senhor viu-me lá no balcão e eu disse, pois, mas isto agora é meu, que sou eu que pago a renda à outra senhora, não sei. Entretanto, o senhor, depois, quando a senhora lhe entregou a chave, o senhor ligou para mim se eu estava interessada no café. Novamente, estou no mesmo café que fechei e abri agora em junho, novamente lá estou a trabalhar. E está a prosperar? E estou a prosperar. Agora eu pergunto, como é que é sentir a dor da injustiça? Como é que você descreve? A outra senhora descreveu como algo revoltante. E no seu caso? Eu também, revoltada mesmo. Muito revoltada. Deus fez justiça? Fez justiça. Senhora Mariana, o que aconteceu na sua vida econômica? Olha, pastor, assim, é um sonho já muito antigo, né? Que eu trabalhei 30 anos numa empresa, mas o meu sonho mesmo é ter o meu próprio negócio. E então tive 3 anos em casa e agora a coisa de abril, então nessa altura eu recebi um dinheiro. Eu, como já tinha o sonho comigo, comecei a procurar, mas estava tudo contra, até o próprio dos meus filhos, que eu só tenho meus filhos, e não queria porque acho que já sou velha, já tenho 64 anos, e eles então dizem, mãe, você já está bom para sossegar, não é para trabalhar, não é para fazer nada, mas eu não vou aceitar estar acomodado e sentado, porque o meu Deus é grande, eu não vou ficar com a miséria de reforma para ficar sentado, eu não vou aceitar isso, eu vou à frente. Eu procurei café, mas
Como estava sozinha, só conta com Deus mesmo, não tem ninguém comigo. Então, achei que o café era muito trabalho para uma pessoa só. Trabalhar, mas nem tanto, né? Lógico, a pessoa tem que usar a cabeça, né? Isso aí. Não é para se matar. E então, o que eu pensei? O que eu pensei cá comigo? Mas também foi o mesmo voto de Deus. Quando eu cheguei no local, havia aqueles locais, estava tudo parado, tudo fechado, só tinha lá 2 pessoas. Eu pensei cá comigo, é assim, para abrir um café é muito dispendioso para mim sozinho. Não tenho filho, não tenho marido, estou sozinho, eu e Deus. Então, abri uma casa de produtos africanos, onde vende muitos produtos africanos de toda qualidade. E está indo bem? Graças a Deus. Como é que a senhora está se sentindo? Porque foi um sonho realizado, né? É um sonho realizado, é verdade, pastor. Como é que eu estou sentindo na guerra? Não é para cruzar os braços, nem é para ficar lá dentro, é para lutar. Vou buscar a pessoa na meia de estrada, mas bem que a loja está aqui, é para ser visto. É isso aí. E quando eles vieram, as pessoas muito ficaram contentes, aqueles que ficam mal, nem foi isso. Eu digo, eu não estou nem aí, que eu preciso que vocês comprem. É isso aí. O resto não é contigo, né? Não está ali para vender, tem que vender. Se não vende uma forma, vende outra. Eu vou buscá-los. E a senhora, pegá-los e trazer para a senhora já tinha tentado realizar o seu sonho antes e não conseguia? Já não é a primeira vez, porque eu sempre tenho o meu sonho, não é trabalhar por tudo, é ter o meu próprio negócio. Já tive uma vez a vender roupas, não deu certo. A senhora alimentou esse sonho por mais de 30 anos? É verdade, pastor. E realizou? Graças a Deus. A minha vida foi uma vida muito sofrida, uma vida com muitos problemas, especialmente financeiros. Os problemas de saúde eram muitos, os filhos eram doentes, eu também era uma pessoa doente. Tive 3 esgotamentos, tive uma depressão, os problemas de saúde levavam o dinheiro todo. Os vícios era o tabaco, o álcool e era drogas químicas. Todos esses problemas começaram a arrastar-se. Eu não tinha casa própria, o meu casamento já estava muito mal. Por causa disso, havia as agressões e eu comecei a ficar deprimida. E então eu não via uma saída, não via uma solução. E por causa disso mesmo o casamento estava muito mal. Por causa de tudo isso, eu tentei o suicídio. Já não tinha mais autoestima, tinha medo de até sair à rua. E não via realmente uma saída. Foi um dia que o meu marido ouviu uma programação num posto de rádio, quando vinha a conduzir, e então eu fui ao centro de ajuda. Fui por curiosidade. Aí comecei a participar das reuniões das conquistas financeiras. Logo na primeira vez, eu senti uma motivação, como já não sentia há muito tempo. E ao participar, e cada vez que participava, fui sentindo autoestima, fui perdendo medo, fui sentindo confiança para fazer as coisas. E então, cada vez que eu ia, era mesmo motivada, saía com outra força, deixei de pensar no suicídio. E então as coisas aí começaram a mudar. Comecei a pagar todas as dívidas que tinha, comecei a ver dinheiro. Eu que não tinha férias, comecei a viajar, comecei a ter férias. Um dia, eu que não tinha casa própria, alguém chegou ao pé de mim e ofereceu-me uma casa. Essa casa, portanto, eu posso mostrar, a pessoa deixou-me em testamento
tudo o que ela tinha. Eu não esperava que alguém chegasse ao pé de mim e que me entregasse um testamento na mão. Foi muito bom. Hoje sou uma pessoa com autoestima, com confiança, e sonhos que eu tinha, que não os conseguia realizar, hoje estou a realizá-los. Foi nas conquistas financeiras que a minha vida tomou um novo rumo. Vim para Portugal com um sonho de conquistar, de vencer, de ganhar dinheiro. E quando eu cheguei aqui não foi bem isso que aconteceu. Levantava às 5 da manhã, chegava em casa a 1h e trabalhar sábado, domingos e feriados e tudo. Sempre com subempregos. Quando não era cafés, era restaurantes, era faxina. Eu estava cansada. Um dia no centro de ajuda, o pastor disse: aqui está a tua oportunidade. Hoje eu trabalho na função pública, não trabalho nem sábado, nem domingo, pego às 8h30, saio às 4h30. Maravilha. Do jeitinho que eu pedi, Deus me deu. Provando para você esses casos verídicos que você pode. Você pode mudar a sua vida, você pode mudar a sua história econômica, mas você tem que se aliar ao eterno. Você tem que se aliar àquele que disse que veio trazer vida e vida com abundância. Você está aí do outro lado, vivendo na escassez, vivendo na miséria, talvez faltando até o básico na sua mesa. E eu pergunto para você, será que é isso que Deus quer para a sua vida? Não, não é não, meu amigo. Deus quer que você esteja do lado dos vencedores, não dos vencidos. Deus quer que você venha estar do lado dos conquistadores, daqueles que são exemplos de pessoas que superaram, que venceram, que deram a volta por cima. Não é a vontade do Criador que você esteja aí a se lamentar, a chorar os seus fracassos, os seus problemas. Eu quero que você acompanhe o depoimento da Adelaide. Ela que teve uma dívida de 200 mil que foi superada. Preste atenção no caso verídico dela e já voltamos. Qual o nome da senhora? Adelaide. Senhora Adelaide, como é que estava a sua vida financeira antes da senhora iniciar essa corrente da segunda-feira e como está agora? Quer dizer, eu já há uns tempos que eu frequento a igreja e claro, a minha vida financeira foi sempre a minha maior preocupação, porque tenho uma empresa e a empresa às vezes nem sempre flui o que nós precisamos para a nossa vida. E depois, desde que começaram a fazer aqui a reunião na igreja, eu comecei a vir. E quando o pastor deu aquele cascol dizia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, eu achei aquilo muito importante para a minha vida, porque o primeiro dia que eu entrei na igreja foi essa frase que eu ouvi e ficou sempre até hoje na minha vida. Acho que Deus nunca faltou com nada para mim. Bem, mas através dos tempos, através da nossa luta com os nossos filhos, o meu marido, tudo isso, vêm coisas que nos afligem. Momentos difíceis na empresa, né? Desculpe perguntar, a empresa da senhora é qual segmento? Confecção. E um dia eu recebo pelo correio uma dívida muito grande de 200 mil euros que eu não conseguia pagar de maneira nenhuma. Tinha muito pouco tempo para pagar e estava sujeita, confiscaram-me os bancos, a casa também estava quase tudo a ir, e porque eu não conseguia, não é? Não havia maneira de eu conseguir pagar semelhante dívida. E então foi um tormento, aquilo foi uma arma que entrou para a minha casa dentro. E acontece que para quem é que eu me virei? Para Deus. Desculpe só um minutinho. Eu imagino que isso tenha causado muitos problemas emocionais, relacionamento com a família. Sinto nervosa só de falar, porque tenho uma fábrica com pessoas a trabalhar comigo já quase há 40 anos. Paralisaram-me as contas do banco
Eu estava a chegar o fim do mês, eu queria pagar ao meu pessoal. Estava muito preocupada porque eu tinha vergonha de dizer que nem sabia como é que havia de dizer semelhante coisa, que não tinha explicação. E as minhas filhas, a minha filha, que a outra já casou, tenho uma filha casada em França, e até dizia para o meu marido, olha, como é que nós devemos de fazer? Se calhar vamos ter que, se nos tirarem tudo, para onde é que nós vamos? Vamos para a França, para a nossa filha, a ver se ela nos recebe lá. Mas o Senhor é o meu pastor, Ele nunca me deixou, por isso Ele vai me salvar. Eu sempre nessa confiança, sempre, até ao fim. E isso foi certo. Eu recebo, pronto, depois tivemos que fazer várias coisas, não é? Entretanto, e recebo uma outra carta a dizer que não sou devedora de nada e que tenho o meu nome limpo. O nome, fui aos bancos apresentar o papel que recebi para poder movimentar contas e tudo. Desbloqueou a conta? Tudo. Eles não me tiraram o dinheiro, só ficou parado. Ficou tudo bem, estou muito bem, sinto uma paz maravilhosa, porque não há explicação para como aconteceu. Eu fiquei completamente maravilhada e acho que o nosso Deus, eu não tenho palavras para exprimir o que o nosso Deus é, o que nós conseguimos vir aqui fazer, porque é difícil explicar o que nós conseguimos, um Deus tremendo, um Deus de maravilha e um Deus que nos faz tudo o que nós queremos. Aqui a gente vê então agora claramente o que a gente acabou de ler. Os céus contemplam a glória de Deus e o firmamento, que é a terra, contemplam as obras das suas mãos. Olha a obra que Deus fez na vida da senhora. Ainda hoje eu tenho uma empresa e estou a trabalhar para grandes marcas, para grandes, é o que tem valido. Nós trabalhamos com muito afinco, muito rigor, muita perfeição, porque senão já não existíamos, já não conseguíamos. E com Deus nós conseguimos tudo. Essa corrente, então, de segunda-feira tem sido muito importante para a sua vida? Muito importante para a minha vida, e agradeço muito aos pastores que ajudam-nos bastante, dão-nos clareza, dão-nos visão, dão-nos... E depois outra coisa, também consegui trazer o meu marido comigo, que ele não vinha. Não vinha porque achava que não havia necessidade, porque, pronto, mulher, vai, eu não te digo para tu não ir, mas vai tu e deixa-me. Assim, mas olha que se tu fosses, talvez a coisa até começasse a correr melhor e assim, dizia ele, está bem, pronto, então eu vou, hoje vou. E começou a ouvir, hoje é o primeiro a dizer, então, não vamos. E tudo isso tem sido, tenho a minha família comigo, na igreja eu entrei sozinha, convidada por uma senhora, Dona Amélia, que costuma vir aqui. Agradeço-lhe muito, foi ela que me convidou a primeira vez, e até hoje sinto-me maravilhada porque Deus é comigo mesmo e Deus tem ainda muitas mais coisas para me fazer. Eu creio. Então aquela bomba que caiu dentro da sua casa, uma dívida de mais de 200 mil euros, deixou de existir. Aquilo foi uma arma mortífera para nos matar lá. Mas Deus veio me socorrer e livrou-me. Mostrou a fidelidade. Sim, com Deus. Coisas maiores ainda vão acontecer na sua vida nessa corrente de segunda-feira. Sim, pastor. Meus parabéns. Muito obrigada. Poxa, que bom, senhora Adelaide, que a senhora conseguiu superar essa dívida que tirava a sua paz. Eu sei que tem muitas pessoas agora que estão endividadas e nem dormir consegue por conta das dívidas. Como alguns minutos atrás foi colocado um barco, um navio sendo jogado para um lado para o outro, talvez é assim que você tem se sentido. Por conta das dívidas, você está afundando nesse mar de dívida e você não sabe como sair. Nós estamos aqui mostrando para você, por meio dessa programação, que o milagre é possível acontecer na sua vida, mas você tem que fazer aquilo que só você pode. É entrar por essas portas e participar dessa nação que tem se levantado
toda segunda-feira no Centro de Ajuda. As Conquistas Financeiras é a palestra que nós temos dado para as pessoas, ensinado, orientado, exortado, para que você possa tomar atitudes corretas, decidir de forma coerente e alcançar os seus sonhos e os seus objetivos. Eu quero chamar a atenção de todas as pessoas para que você acompanhe agora a imagem que você vê agora de uma porta. Essa porta que nós colocamos as mãos e abençoamos, determinando que todas as pessoas que a partir dessa primeira segunda-feira do mês de novembro vão atravessar por ela, venha ver o que não viu acontecer na sua vida. Qual é a porta que você quer que se abra? De trabalho? Qual é a porta que você quer que se abra? De novos contratos? De novas vendas? Eu não sei. Você sabe qual é a porta que você tanto necessita. Hoje, segunda-feira, eu quero que você esteja conosco. Hoje, dia 3 de novembro, você vai ter a oportunidade de passar por essa porta e ver as portas que não se abrirem, se abrir a partir de hoje para você. Eu entrei no Centro de Ajuda com os meus pais. Não tínhamos problemas de familiares ou de vícios, mas com o passar do decorrer dos anos, a pessoa quer sempre algo mais e não me sentia realizada. Quando começou a minha vida profissional, tive um trabalho durante um ano em que me roubava tempo, porque não tinha aos domingos, trabalhava por turnos, não tinha horários fixos. O pior momento da minha vida vai fazer agora um ano, em dezembro, dia 28, em que eu tive um grave acidente de viação. Captei o meu carro, em que tinha acabado de pagar o carro há 3 meses atrás e que pensava que ia conquistar outro bem e foi horrível. Começar de novo, começar do zero. Fiquei 1h30 encarcerada, tiveram que cortar o carro todo para eu sair. Eu captei sem cinto de segurança, podia ter sido projetada e Deus protegeu-me. Eu não parti nada, fiquei bem, alguns hematomas, dores durante algumas semanas, mas nada mais do que isso. Aqueles barulhos, aquele estilhaçar de vidros, aquelas porradas todas, é um momento horrível. Quando o carro realmente parou, eu disse, meu Deus, eu estou a ouvir, eu estou a ver, eu estou a sentir que estou viva, obrigada. Mas eu não conseguia sair de lá porque eu fiquei presa. E aquela 1h30 foi muito complicado. Nessa altura que eu perdi o carro, eu estava desempregada. Ou seja, psicologicamente foi muito afetante, porque aquilo que eu tinha acabei de perder e sem trabalho não tinha como conquistar outro. E eu, numa fogueira santa, pedi para que me desse outro trabalho em que eu pudesse frequentar o Centro de Ajuda. Hoje eu tenho um trabalho de segunda a sexta, com um horário sempre de manhã e que folga ao sábado e domingo. A nível profissional hoje sinto-me realizada. Quando comecei a trabalhar, eu disse, eu tenho que ter um carro novo. E eu não queria um carro em segunda mão, eu não queria mais isso, eu queria um carro escolhido totalmente por mim. E assim foi. Hoje tenho o meu carro com todos os pormenores, com todos os extras que eu escolhi e sinto-me realizada. Hoje está bem. Tenho o meu trabalho, tenho o meu carro novo e quero mais coisas daqui para a frente.
Se é daquelas pessoas que acha que o sucesso só acontece aos outros, é porque não conhece as conquistas financeiras. Uma palestra motivacional gratuita que espalha sucesso por todo o mundo. Milhares de pessoas já foram beneficiadas e você pode ser o próximo. Aprenda a superar obstáculos, a motivar-se e a motivar quem o rodeia. Aprenda sobre negócios ou progresso na carreira profissional. Tudo isto e muito mais, às segundas-feiras, ao longo de todo o dia, especialmente às 20, mas também às 7, 10, 12 e 15 horas. Saiba mais em centrodeajuda.pt ou através da linha Amigo 24 horas 218 368 008. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Eu tinha um feitio difícil na altura, reconheço. Era uma pessoa orgulhosa, gostava de perdoar e então discutia muito com a minha esposa e chegava a estar muito tempo sem falar com a minha esposa. Não por vontade dela, mas eu não conseguia realmente, o orgulho era mais forte. Eu não conseguia perdoar. Em relação à vida financeira, eu na altura ganhava mal, de facto o dinheiro mal chegava, não é? Não dava para pagar o arrendamento de uma casa e tive que me sujeitar a viver com os meus sogros. Não tinha carro, apesar de ter tirado a carta, tive 3 anos sem ter carro e só depois consegui comprar um carro com a ajuda da minha sogra. O pior momento foi realmente que eu cheguei mesmo a pensar em me separar da minha mulher na altura. Os nossos feitios chocavam-se às vezes um bocadinho e eu cheguei uma noite a ir dormir para o sofá com a intenção no dia seguinte de sair de casa. As discussões pararam, comecei a notar essa diferença em mim, na minha maneira de ser, deixei de ser orgulhoso. Participei na Fogueira Santa na altura pela vida financeira, eu ganhava pouco, queria ganhar mais, não é? O vencimento quase duplicou. Hoje a vida está bem, a minha relação com a minha mulher, portanto, está ótima, nós não discutimos mais, eu não sou transformado, na medida que sou incapaz de guardar rancor, seja quem for. Hoje sou proprietário, tenho uma casa em Lisboa, estou no Algarve. Cada Fogueira Santa é sempre há sempre um objetivo a alcançar e eu espero ainda alcançar muitos mais, porque isto não vai ficar por aqui. Hoje sou uma pessoa realizada. Esse telefone que você vê no rodapé do seu televisor é da linha de apoio Amigo 24 horas, 21836-8008. E você pode agora mesmo ligar e pedir ajuda. Nós estamos com os nossos voluntários ali para lhe ajudar, para dar para você uma direção, para dar para você a saída desses problemas que você tem passado. Não desista, meu caro, não desista. Você pode mudar essa situação, mas essa força que está dentro de você, ela tem que ser despertada, ela tem que ser potencializada, para que uma vez você vença os seus sentimentos de inferioridade, de medo, de insegurança e consiga dar a volta por cima diante dos seus problemas. Se torne um exemplo de uma pessoa forte, não fraca. Se torne um exemplo de um homem, de uma mulher que venceu, que não foi vencida, que não foi vencido pelos seus problemas. Mas para isso, venha nessa faculdade. Eu digo que isso aqui é uma faculdade. Faculdade que tem formado vencedores. Torne-se um. Eu fico por aqui, o endereço do nosso cenáculo do Espírito Santo aqui na cidade do Porto, aqui no norte do país, é a Rua Egas Muniz, 485, em frente ao quartel militar da Constituição, 8 horas da noite, a grande concentração, o grande congresso da Nação dos 318, mas também às 18 horas, 3 horas da tarde, meio-dia, 10 horas da manhã, 7h30 da manhã, você também pode participar. Como também na nossa sede internacional em Lisboa, na Rua Doutor José Espírito Santo,
número 36. Eu fico por aqui, um forte abraço e até lá.